Um bom dia Bom a dia. todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Agradecemos a presença de cada um de vocês que vieram junto com seus mentores individuais nesse domingo frio e chuvoso ao qual nós estamos aqui da cidade de Carapicuíba, mas acima de tudo imbuídos de um propósito maior, que é de aprendermos ainda mais a nossa querida doutrina dos Espíritos, embasada no Novo Testamento de Jesus, e acima de tudo com esses aprendizados nós podemos sair dessa porta para fora e podemos colocarmos em prática todos esses ensinamentos que estão aí disponíveis a cada um de nós por meio dos estudos e das exposições evangélicas que aqui são empreendidas no Núcleo Espírita Chico Xavier. Agradecemos também a Deus, Jesus, Maria Santíssima, como disse, os nossos mentores individuais que proporcionaram para que aqui estivéssemos e que o melhor aqui possa, junto com essas intuições que também já desejamos um bom dia aos irmãos espirituais que aqui estão presentes para aprender conosco, seja na condição de assistidos, resgatados ou enfermeiros, médicos, socorristas, porque sabemos que todo o centro espírita possui um hospital espiritual ligado para que esse intercâmbio sempre esteja ativo e eles, como nós, tenham futuramente suas novas propostas reencarnatórias para que sejam mais assertivas, como também nós estamos tendo essa oportunidade atualmente em estado de vigia na matéria. Então o tema que veio ao convite para que estivéssemos desenvolvendo nesse domingo está inserido em O Livro dos Espíritos, aqui como nós estamos colocando em nosso projetor, em nossos slides, e as questões que serão envolvidas, que nós estaremos tratando desse tema, estão inseridas desde a questão número 223 até a 227, perguntas essas feitas pelo querido irmão Allan Kardec aos Espíritos, a falange do Espírito da Verdade, que Jesus, há mais de 20 séculos atrás, disse que rogaria ao Pai que fosse enviado um Consolador, prometido a posteriori, quando condições para isso nós tivéssemos para essa assimilação e assim tornássemos pessoas melhores, evoluindo com a asa do intelecto, como também com a asa da moral. E esse livro, o Basilar, o Livro dos Espíritos, veio a partir de 18 de abril de 1857, que foi o primeiro livro. Então, lá nas suas aproximadas 1018 a 1019 perguntas, foram as subperguntas e as também respostas dessas perguntas, faz com que nós tenhamos todo esse alicerce sustentáculo para que consigamos a cada dia que passa nos movimentar para o bem, fazer a transformação necessária que cabe a cada um de nós, de dentro para fora, do individual para o macro, para os seres que estão ao nosso redor, desde ali do princípio inteligente e reino mineral até o reino nominal, que é o qual nós, espíritos, estamos estagiando. Então, que possamos, dentro desse tema, espíritos errantes, desenvolvermos nesse capítulo 7 da vida espírita esse entendimento. Quando nós falamos sobre espírito errante, já vem na nossa mente: errante, será que significa algo errado? Que nós estamos empreendendo para o meio? Ou pode ser uma situação de vida, ou até mesmo um momento, uma momentaneidade que nós estamos passando em estado de vigília? Então já vamos trazer aqui em Mateus uma passagem de Jesus para que tenhamos já a priori uma noção do que nós podemos entender como espíritos errantes. Então disse Jesus: se de vós sois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então assim Jesus já nos convida a procurarmos entender o que é ser perfeito. Será que é ser feliz na Terra? Mas o que é essa felicidade no planeta Terra ao qual nós estamos encarnados? Será que é apenas adquirir bens materiais, gozar desses bens materiais, ou procurar evoluirmos e também buscar evoluir os nossos segmentos nas dificuldades essas que todos nós sabemos que tantos possuem em suas vidas, em suas programações reencarnatórias, porque sim, somos espíritos eternos, estamos reencarnando aí por meio das sucessivas reencarnações, mais evoluímos no lado intelectual do que em relação à moral, mas nessa oportunidade atual precisamos desenvolver a asa, principalmente da moral, para que construamos esse nível inicial de regeneração a qual os espíritos maiores do nosso sistema solar desejam, querem que nós empreendamos no planeta Terra, como disse Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, que reencarnou desde o ano 2000, como disse o próprio Chico, quando estava vivo ainda conosco. Chico desencarnou em 2002. Emmanuel diz que, seja um pouquinho antes ou um pouquinho após o ano de 2057, sim, adentraremos nesse início de mundo
provas, saem as expiações e continuam os espíritos aqui reencarnantes tendo essas provações. Então essa perfeição é algo que nós precisamos de uma forma macro, uma visão expansiva, uma expansão de consciência, fazer com que nós precisamos sermos os artífices dessa transformação que o meio solicita que nós estejamos empreendendo a eles. Mas vejamos o que significa a palavra errante também no dicionário, que anda sem destino, característica do que ou de quem erra, que vive a vagar, que não possui uma residência fixa. Essa é a definição do dicionário. O dicionário esse que nós temos no mundo material, mas não está diretamente falando numa visão espiritual. Então vejamos que é uma característica de quem erra, ou que vive a vaguear, que não possui uma residência fixa, ou seja, um ser que está ali sem um rumo certo, sem uma objetividade reencarnatória. Então, é assim que dentro da proposta do livro dos Espíritos vamos expandir ainda mais esse conceito que, como dissemos, é apenas um conceito ali do dicionário, mas que nós temos a capacidade de expandir ainda mais esse conhecimento. Já no livro dos médios, lembremos que o livro dos médios foi o segundo livro da codificação kardeciana, publicado a partir de 1861. Ele traz em seu capítulo 32, no vocabulário espírita, a seguinte definição: erraticidade. Errante e erraticidade estão coligados? O que é erraticidade? Estado dos espíritos errantes ou erráticos, isto é, não encarnados, durante o intervalo de existências corpóreas. Acabamos de dizer que somos seres eternos, espíritos eternos. Tivemos outros corpos carnais, passamos por reinos anteriores, desde o mineral até chegar no hominal, seja no sexo feminino ou masculino, não importa, mas tivemos experiências para que pudéssemos evoluir moral e intelectualmente. E vem aqui o livro dos médios nos dizer que a erraticidade é o estado do espírito errante. Então, errante não é mais, como diz o dicionário, aquele ser que está a vagar, porque pode ser um vagar no mundo material ou no mundo espiritual. Vem então o sustentáculo do livro dos médios, segundo livro da codificação kardeciana, dizer que nós somos espíritos errantes quando estamos no lado espiritual, quando desacoplamos da matéria ao corpo ao qual nós estamos vinculados, por meio do que nós chamamos, teoricamente falando, de morte do corpo físico. Esse desenlace, esse desligar que nós tantas vezes já tivemos e tantas ainda teremos para que nós evoluamos. Então a erraticidade, o livro dos médios já nos diz que nós somos espíritos errantes quando nós estivermos do lado espiritual. Atualmente estamos em estado de vigília, ou seja, espírito acoplado ao corpo material por meio do elo que é o perispírito. Sim, isso também nós estudamos em O Livro dos Espíritos. Então isso já nos dá um sustentável em O Livro dos Médios, que são os não encarnados, os não acoplados em algum corpo material. E que isso não é negativo. Vejamos que estar no mundo espiritual apenas é, então, somente a quarta dimensão, a dimensão espiritual. É uma dimensão diferente, que, a depender dos nossos atos em nossa atual encarnação, elas podem ser positivas ou negativas, tudo vai depender da nossa evolução. Como, por exemplo, o nome que leva essa casa Chico Xavier, os seus 92 anos que deu de dedicação à humanidade, principalmente desenvolvendo-se no lado moral. Então a erraticidade há de ser o nosso estado natural, pelo que nós nos esforçamos, não só na última, mas em todas as encarnações que nós tivemos oportunidade de estarmos estagiando. Vejamos então, como dissemos, o tema erraticidade, espíritos errantes, está da 223 a 227 do Livro dos Espíritos. Então, já na questão 223, o irmão Allan Kardec pergunta aos espíritos: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Ou seja, se algum de nós nesse momento ocorrer um desenlace, morremos, volta o espírito para o mundo espiritual, será que já teremos oportunidade, algumas horas depois, ou dias depois, de já voltarmos em um corpo material, com uma programação reencarnatória tão rápida, que já tenhamos essa oportunidade? Vejamos o que dizem os espíritos. Algumas vezes reencarna imediatamente, mas, na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Nos mundos superiores, sabemos também em O Livro dos Espíritos que aqui consta a escala dos mundos. Nós estamos no final de provas e expiações. Passamos por mundos primitivos, estamos no final
final de provas e expiações para que adentremos ao mundo de regeneração. Então, essa a sustentabilidade que nós temos de que ela pode acontecer algumas vezes imediatamente, outras tantas que a maioria não são imediatamente. Por quê? Nós precisamos ali, primeiro, ter a certeza de que nós estamos numa outra dimensão. Segundo, nós precisamos agir semente também ao meio na quarta dimensão, no mundo espiritual, estudando e agindo em prol dos que estejam em condições piores do que a nossa. Então, após esse período, ainda teremos também, como diz Chico Xavier por meio de André Luiz, em O Livro Nosso Lar, que nós podemos ser úteis em colônias espirituais, que nada mais são que semelhante cidades, grandes metrópoles, onde ali existem várias situações que nós podemos ser úteis para o meio, sendo útil também a nós mesmos, porque disse o Cristo, é dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Então, André Luiz, em esse livro, O Nosso Lar, ele teve essa oportunidade antes de que ele venha fazer uma programação reencarnatória. Então, para a maioria de nós, ainda estando no estágio de provas e expiações do nosso planeta, também passamos por essa situação. Já em mundos superiores, elas podem ser quase imediatas. Por que quase imediata? Porque ali a asa da intelectualidade, como a da moral, já estão mais evoluídas. Como disse o Cristo também, amai-vos, eis o primeiro mandamento, basta instruí-vos também. Eis o segundo, mostrando que as duas asas são importantes. E para que habitemos esses mundos superiores, por exemplo, Júpiter, conforme os espíritos, é um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema solar. E mais dos outros sistemas solares, galáxias, universos, multiversos, enfim. Então, a nossa evolução é constante e nós, se um dia vitoremos, disse o Cristo, vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então, temos essa certeza de que um dia alçaremos esses voos e poderemos sim termos essas reencarnações quase que imediatas. E obviamente que o espírito, o corpo perispiritual e até mesmo o material, ele vai ficando mais sutil, mais tênue, não tão pesado como nós temos atualmente em nossa encarnação, pelo estágio evolutivo ao qual nós estamos passando e principalmente pelo momento agudo a qual o planeta Terra está passando por estarmos, todos nós estamos acompanhando todas essas situações em cada canto do planeta Terra. Guerras, catástrofes, enfim, situações climáticas, mas que já estavam previstas e que cabe a cada um de nós fazermos com que nós tragamos de dentro para fora esse auxílio a cada um desses irmãos e irmãs que estejam precisando, necessitados muito mais que nós, não que não estejamos, mas esse é o convite dado pelos Espíritos, que tenhamos a certeza que sempre terá irmãos e irmãs nesse estágio evolutivo ainda do planeta Terra, em situações piores, e que o Novo Testamento de Jesus e a codificação convida-nos a atuar em prol desses queridos irmãos e irmãs, que um dia também como nós serão cristos planetários, co-criadores, governadores, não só de planetas, mas de sistemas solares. Já na pergunta 224, o irmão Allan Kardec faz a seguinte interrogação: que se torna a alma num intervalo das encarnações? Lembremos que a nomenclatura alma nós utilizamos, os espíritas, quando o espírito está encarnado. Quando está desencarnado na quarta dimensão do mundo espiritual, nós chamamos de espírito. Já quando nós voltamos para o corpo feminino ou masculino, nós chamamos de alma. Nós somos almas, porque estamos encarnados. É essa nomenclatura que nós aprendemos na doutrina dos espíritos. Então respondem os espíritos: é um espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. O espera de que forma? De várias formas. Consciente que nós estamos nesse momento e ainda aperfeiçoaremos muito mais esse nosso campo intelectual e moral, quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós diremos para os nossos mentores individuais que estarão ali para nos receber, como outros mais de hospitais espirituais, como esse que está no entorno dessa estrutura física, ou até mesmo irmãos e irmãs que trabalham nessas colônias espirituais. Quero estudar, quero ser útil ao meio. E não nos esqueçamos, queridos irmãos e irmãs, nós podemos fazer isso também nos 7 dias da semana, quando o corpo físico repousa para a recomposição energética, para que tenha condições de atuar no dia posterior, e o espírito se despende, seja de 6 a 8 horas, que cada um pode ali estar descansando, ou seu corpo físico, mas o espírito dispensa, e vai aonde as suas afinidades ali estão imbuídas, das vidas pretéritas ou da atual, porque isso é a importância de nós nos transformarmos já no presente, porque assim, quando o corpo físico repousar, o espírito se desprender, ainda que não lembremos absolutamente nada no dia posterior, saberemos que nós estamos pedindo aos nossos mentores individuais para que nossos espíritos sejam levados pelos nossos mentores durante toda a madrugada em campos de ação, em campos de estudo, e assim evoluamos. O objetivo, acima de tudo, e primário, de que
nós precisamos, como espíritos, já procurando despertar de uma forma mais ampla e sermos, assim, mais úteis ao meio. Como dissemos, no livro dos Espíritos existem as perguntas e as subperguntas, ou seja, o raciocínio que vem ao encontro da pergunta anterior. Então, ainda na 224, nós temos a letra A, que Kardec pergunta aos Espíritos: qual pode ser a duração desses intervalos? Respondem os Espíritos: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando, um limite máximo estabelecido para o estado errante, ou seja, o estado em que estejamos no mundo espiritual, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Sim, um dia precisaremos reencarnar, por mais que estendamos isso e façamos com que percamos essas oportunidades que precisam ser mais rápidas para o nosso próprio benefício. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências anteriores. Quantas vezes em trabalhos mediúnicos, quando nós estamos orientando irmãos espirituais que estão perdidos, mal sabem que voltaram para a quarta dimensão do mundo espiritual e ali eles são orientados, mas que eles nos acompanham nos dias posteriores para ver quais são as nossas atitudes. O que nós estamos fazendo, o que nós estudamos, o que nós ouvimos por meio das palestras, por meio das ações a qual os meios estão nos atualizando que nós precisamos agir. Quantos que estão nos ajudando nos 26 estados mais a capital do Distrito Federal em prol da nossa região sul? Então, até isso nós precisamos ficar sempre atentos. Será que essas situações externas estão relacionadas comigo? O que eu posso ser útil a esse meio? Novamente, o Novo Testamento de Jesus, a codificação kardeciana e a nossa obrigatoriedade de atuar para a transformação do meio, para o auxílio desses queridos irmãos e irmãs, porque nós não sabemos como será o nosso futuro, ainda que estejamos numa situação, digamos, adequada, tranquila, serena, mas e o futuro? O futuro é incerto. Estamos num planeta de provas e expiações final. Então, muitas situações agudas estão ainda por vir, mas que nós já estamos construindo esse sustentáculo para sermos esses alicerces, esses artífices de apoio a cada um desses irmãos e irmãs que solicitam esse apoio de cada um de nós. Então, cedo ou tarde, há de vir essa oportunidade a cada um de nós quando estamos no mundo espiritual. Já em filosofia espírita, o espírito milanês, ele traz em seu volume 5 o seguinte entendimento sobre esse tema. O intervalo pode durar, ou seja, o intervalo do espírito entre o seu desencarne e a volta para o novo corpo físico. Ele pode durar desde algumas horas até milhares de séculos. Que não cheguemos a tanto, porque a maioria dos espíritos obedece à inspiração dos benfeitores espirituais, sim, seja os nossos mentores individuais, seja os mentores de um planeta ou de um sistema solar, ou mentores de colônias espirituais, enfim, de postos de socorro que fazem ali os resgates nas regiões umbralinas de irmãos que estão ali há muitos, como disse no comentário anterior, às vezes séculos, milênios, e não tiveram oportunidades de se redimir, ou as tiveram, mas não quiseram absorver ali a priori aquele momento. Então é importante que saibamos que sempre temos essas inspirações dos benfeitores espirituais, mas precisamos nos esforçar. Não cairá nada do céu. O esforço é individual, principalmente, primariamente, no corpo de carne e osso, ou seja, no estado de vigia a qual nós estamos, ou no momento da erraticidade que nós estamos estando, o estado errante, a quarta dimensão que é a espiritual. E continua o irmão milanês dizendo que os aconselha um certo preparo, ou seja, aconselha os espíritos errantes, para depois tomarem novos aparelhos fisiológicos, novos corpos físicos, com etapas diferentes do que as tiveram anteriormente. A formação das colônias espirituais é justamente para orientá-los nesse sentido, de maneira a aproveitar o tempo na obediência às leis naturais. Sim, vejamos a importância dessas colônias espirituais, desse estágio, desse ínterim entre voltar ao mundo espiritual e voltar também ao mundo material por meio de novos corpos físicos, fazendo com que essas colônias espirituais, como eu disse, como grandes cidades, capitais, metrópoles, façam com que nós estejamos interagindo com o meio. Não achemos que quando nós voltarmos para o mundo espiritual, nós precisaremos voltar para a matéria, para um novo corpo físico, para que continuemos evoluindo a asa da moral, ou também a asa do intelecto. Não, lá também. Agora, lógico, a
a matéria, a materialidade, o incorporar de um espírito ao corpo por meio do espírito é a faculdade, é o labutar que cada um de nós, e espíritos todos, sem exceção, seja os que já estão em estágios já avançados, os que estão em condições igual a nós, ou até mesmo os que estão em mundos primitivos, todos precisaram passar por esses meios. Como Jesus passou Maria Santíssima, também José, o seu pai e tantos outros que nós conhecemos aí nesses séculos posteriores, que fizeram a sua parte, seja os conhecidos, os baluartes, seja os anônimos, porque quantos que no anonimato fizeram muito em prol da humanidade. Então temos que valorizar também esses queridos irmãos. Ainda na pergunta 224 de Origem dos Espíritos, na letra B, Kardec pergunta: essa situação está subordinada à vontade do Espírito ou que pode ser imposta como expiação? Vejamos que é uma imposição, ou o Espírito pode escolher, vai depender da nossa evolução moral ou intelectual. Mas vejamos o que os Espíritos nos dizem a respeito. É uma resposta dos Espíritos, é uma consequência do seu livre-arbítrio, ou seja, não pode escolher. Os Espíritos, ainda que saibamos que o livre-arbítrio ele não é absoluto, ele é relativo, tanto no campo da matéria como também no mundo espiritual. Os Espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas, para alguns, é também uma punição imposta por Deus. Eles acham que é uma punição imposta por Deus, não que Deus esteja impondo isso de forma negativa e que nós não mereçamos uma determinada situação, que tenhamos que passar num novo corpo físico, com N dificuldades que nós sabemos quais são quando estamos encarnados no planeta Terra. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito. Sim, dizem os espíritos que quando nós estamos estudando lá no mundo espiritual, e nós temos essa informação também em um livro dos espíritos, em pouco tempo nós conseguimos absorver uma gama enorme de conteúdo, coisa que na matéria nós precisamos muito tempo e mesmo assim às vezes nós não as absorvemos como nós gostaríamos em sua integralidade. Então por isso que alguns pedem esse tempo um pouquinho maior para ficarem estudando, mas não só estudando, complementando essa resposta dos espíritos, também atuando, trabalhando, porque quanto mais você estuda, mais você expande a sua consciência, mais você quer agir em prol do bem, mais você quer dizer que se eu estou merecendo atualmente reencarnar no planeta Terra e também reencarnarei na próxima reencarnação, que eu possa fazer com que os meus irmãos que estão agora no mundo espiritual ou em estado de vigília reencarnados também tenham essa oportunidade de expandirem as suas consciências, de serem sanadas as suas dificuldades ou amenizadas, porque nós não podemos tirar aquilo que está em nossas programações reencarnatórias, porque acima de tudo não nos esqueçamos, nós pedimos muitas vezes para uma determinada programação reencarnatória passar por esses desafios, por erros que nós cometemos no passado, ou ainda por ociosidades, tem ociosos que dizem os espíritos, também precisam ser trabalhados, precisam ser convertidos em ações no bem. Não basta não fazer mal, tem que ser útil e fazer o bem. É um desafio de todos nós para que almejemos aos seus voos maiores, esses mundos maiores, superiores, como nós vimos aí em questão anterior. Então, que possamos, dentro desse conhecimento, ver que esse prolongar, essa continuidade do estudo é importante para que nós tenhamos essas oportunidades todas. Voltando em filosofia espírita, ainda com o irmão espiritual milanês, ele diz ainda: o tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável, ou seja, ele não é uma regra, que vai demorar um ano que todos os espíritos reencarnem. Corpos femininos e masculinos, não, é variável, vai depender da nossa função, como nós já tecemos esses comentários anteriores. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Os mentores espirituais, achando conveniente, mostram ao reencarnante, ou seja, ao futuro reencarnante, que seria melhor para ele a volta sem demora. No entanto, há outros para quem a demora é caminho mais inteligente, para recolher experiências necessárias à segurança da volta, ou seja, Milanês está de acordo com a letra B da resposta e pergunta da questão número 224. Outros que ficarem um tempo mais, se for para ser útil no mundo espiritual, não tem problema nenhum. Estude bastante, continue estudando, continue evoluindo, mas também desenvolvendo o seu campo moral, agindo em prol dos seus semelhantes, porque isso vai lhe ajudar, vai lhe dar subsídios para que na próxima reencarnação você tenha outras experiências essas novas profissionais, como também nos campos sociais, e assim estaremos nos ajudando e ajudando inclusive os nossos queridos familiares que nos antecederam à morte no corpo físico e outros que são os nossos descendentes que também voltarão
por meio das sucessivas reencarnações. Então é essa a importância de sabermos que existe essa relatividade. Não importa se você vai vir rápido, voltar rápido para a matéria, ou ficar um tempo maior. O que importa é que você saiba que tem que empregar o seu tempo em algo, no campo material ou no campo espiritual, como o lado intelectual sendo desenvolvido e também o lado moral. E não ficarmos no campo da ociosidade, achando que há de vir uma transformação por meio de Deus ao nosso planeta, ou o planeta que nós vivemos a reencarnar, e que nós não tenhamos que fazer nada para recebermos esse benefício. Não, sim, somos artífices dessa construção. Cabe a nós. O resto é uma consequência que há de ser natural. Nós também encontramos essa informação na codificação kardeciana. Ainda em Milanês, nesse mesmo livro, volume 5, ele diz: a variação nesse assunto delicado das vestes da carne é de 0 ao infinito. É uma oportunidade valiosa para todos os espíritos que desejam ascender, ou seja, crescer espiritualmente. Despertar seus valores na profundidade da consciência, nessa conscientização de que nessas reencarnações anteriores, o que eu fiz para ajudar o meio, ajudando-me, porque disse o Cristo, é dando que se recebe. Então, agindo em prol do meio, ainda que não enxerguemos em sua integralidade ou em sua parcialidade, nós estamos sendo beneficiados. Então, vem esse questionamento do nobre irmão espiritual milanês, de que nós precisamos ascender, sim, mas vai depender de cada um de nós. Essa ascensão pode ser rápida, pode ser intermediária ou pode ser demorada. E nós não queremos que nenhum de nós venhamos a ter essa demora em nossos parentes, as nossas afinidades, e por que não dizer também os nossos, entre aspas, inimigos, que nada mais são que irmãos e irmãs que estão em desequilíbrios, mas que um dia também serão cristos planetários. Então cabe a um de nós também vibrar amor por eles, orar por eles, para que eles despertem, porque eles despertando, eles somar-se-ão aos demais que estão procurando se melhorar. E assim nós transformaremos o mundo, os que já são despertos e os que ainda não são, porque um dia despertarão. É importante que nós tenhamos essa conscientização. Devido às vibrações pesadas da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo normalmente espera para voltar à Terra. Alguns podem gastar 1000 anos para a descida à carne, com missão divina de instruir e dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis, o porém da Hungria. Mas podemos citar, existe algum irmão que nós podemos considerar que é ali um baluarte que está encarnado e que ajuda toda a humanidade? Sim, Divaldo Pereira Franco, que nesse ano, recentemente, completou 97 anos e continua estudando, continua dando as suas explicações, os seus raciocínios, os seus mentores ou auxiliando, para que nós nos melhoremos e saibamos que nós podemos ser como ele e muito mais, disse o Cristo. Então, é esse sustentável que faz que nós acreditemos que, independente do tempo que venhamos a demorar a voltar para a matéria, que possamos ser úteis, como o Divaldo Pereira Franco está sendo a cada um de nós, por meio, principalmente, não só da sua fala, da teoria, mas principalmente da prática, da manutenção do caminho, tudo que ele desenvolve ali no bairro de Pau de Lima, no estado da Bahia. Então, que isso expanda-se cada vez mais em todos os cantos do planeta Terra. Vejamos uma fala do espírito de André Luiz, como citamos em um dos seus vídeos na SUAR. Vejamos o que ele pode fazer para nós entendermos um pouquinho mais acerca desse tema. Texto esse que nós também encontramos em Obreiros da Vida Eterna. Diz André Luiz: não me deixei impressionar e prossegui perguntando. Ou seja, o irmão do André Luiz estava perguntando para o irmão espiritual chamado Asclepios. Todavia, não mais reencarnava na crosta? Ou seja, será que ele não ia reencarnar na crosta? Disse o instrutor. Cornélio, que estava ali próximo do diabo entre os dois, gesticulou significativamente e esclareceu-os, dizendo: poderá reencarnar em missão de grande benemerência se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações, ou seja, intervalos de 5 a 8 séculos, ou seja, 5 séculos são praticamente 500 anos. 8 séculos, vejamos que é um tempo grande, mas no mundo espiritual, esse tempo é totalmente diferente em comparação ao nosso material. O que vai importar sim é o seu esforço, o que ele está se esforçando para se melhorar. E nós vimos em todas as suas obras, seus aproximados 20 livros que existem de André Luiz, que ele empreendeu sim um esforço tremendo para adquirir conhecimento, para agir em prol do próximo, para que quando ele voltasse a reencarnar, ele tivesse mais condições para colocar em prática aquilo que ele aprendeu, porque não basta aprender no mundo espiritual da 4ª dimensão e voltar para o de 3ª dimensão, que é o mundo material, e nós não colocarmos isso em prática.
Então é esse desafio. Por isso que esse irmão espiritual Cornélio explicou, orientou sobre isso. Que vai demorar um determinado tempo, sim, poderá demorar, mas que possa ser útil esse tempo, que ele terá que aguardar ou antecipar esse tempo. Aspectos relacionam-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas, efetivamente, é ainda a entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida, ou seja, os irmãos espirituais que estamos trazendo. Que esse irmão que fez parte ali das instruções das obras de André Luiz também, ele, por estar ligado ao planeta Terra, significa que ele não é um espírito que já tem uma evolução, por exemplo, para encarnar em um planeta que não mais precise de um corpo material, que não precise mais do seu corpo perispiritual. Não, muito pelo contrário. Ele já ascendeu muito mais que nós moralmente e intelectualmente, mas ele precisa continuar aqui auxiliando. Pode encarnar em mundos iniciais de regeneração? Sim. Pela essa informação que nós temos, que ele já teve essa evolução como mentor da humanidade, não mentor num lugar pequeno e circunscrito, mas de uma humanidade, de um planeta Terra, por exemplo, faz com que ele tenha essa habilidade e que nós também as tenhamos. É isso que nos convida a estarmos sempre buscando mais conhecimento, estarmos interagindo aos centros espíritas, buscando inclusive, por que não, em momentos voluntariados, até mesmo doações que nós podemos empreender as casas para que isso multiplique-se aos que estejam em condições piores. É esse o convite que cada um de nós temos a cada dia que estamos nessa casa, ou outras casas mais, até mesmo em outras religiões que são muito boas, que trabalham no Evangelho de Cristo e procuram transformar o ser humano e o meio. Então, é essas oportunidades que cabem a cada um de nós. Já no livro Recordando Vidas Passadas, que são depoimentos de pessoas hipnotizadas, a doutora Henry Hammett, ela traz uma irmã que viveu desde 1925 até 1986, foi uma psicóloga norte-americana, pesquisadora de regressão terapêutica e um dos grandes expoentes da área. Então ela nos diz em relação a esse tema: é difícil calcular o tempo que se escoa entre duas encarnações. Eu estudar essa área com meus sujeitos e concluir que o tempo que se passa entre duas vidas vai de 4 meses a 200 anos. Digamos que isso seja uma média ao qual o estudo dela foi empreendido, sendo que o sujeito comum volta a experimentar a vida após um intervalo de 50 a 2 anos. Então, é uma média dos estudos dela, mas como vimos em questões anteriores do Livro dos Espíritos, tudo isso é relativo, vai depender da nossa evolução espiritual. Mas é importante que vejamos que pesquisadores fazem também essas pesquisas no campo material, ainda que não tenham esse embasamento da codificação kardeciana, esse embasamento espiritual, mas que já dá um norte, uma diretriz para outros irmãos e irmãs que também ainda não tenham, fazendo com que eles já se interroguem: será que é isso mesmo? Será que isso é absoluto ou é relativo? Ou vai depender da evolução de cada ser e sua individualidade? Já no livro Você e a Reencarnação, do nosso querido irmão espiritual Hernani Guimarães Andrade, que viveu de 1913 a 2003, ele fala-nos acerca desse tema dizendo que, enquanto a média geral é da ordem de 250 anos, com variações de 0 a 1.200 anos, observados nos casos levantados, as crianças com memórias de vidas anteriores assinalam uma intermissão média de 6 anos, com variações entre 0 a 32 anos. Então aqui, já esse irmão, já numa visão espiritual, um estudo que ele fez também, acompanhado muitas vezes também de intuições, já nos dá um norte um pouco diferente em relação à pesquisadora anterior, mostrando que essa relatividade fará com que cada pesquisa que seja feita, ela poderá ter essas diferenças. Mas o importante é que cuidemos do que nós nos propomos em nossas reencarnações individuais, de nos melhorarmos na asa do intelecto, como nada moral, porque isso fará com que nós possamos sim voltar em tempos mais curtos por meio da reencarnação, ou se tivermos que ficar no mundo espiritual por mais tempo, nós vimos, estudando, trabalhando, também será benéfico para quando aqui tivermos que voltar, ou qualquer uma das outras muitas moradas da casa do Pai. Na pergunta 225 de O Livro dos Espíritos, voltando à nossa obra brasileira, Kardec pergunta da seguinte maneira: a erraticidade é, por si só, ou seja, no mundo espiritual, um sinal de inferioridade dos espíritos, no mundo espiritual, naquele ínterim de uma encarnação a outra? Não nos esqueçamos, porque vejamos o que diz os espíritos. Não,
pois há espíritos errantes de todos os graus, intelecto e moral. A encarnação é um estado transitório, ou seja, nós estamos na transitoriedade, nós não somos matérias, nós estamos na matéria, nós espíritos eternos estamos na matéria, como tantas vezes anteriores, nós também as estivemos e ainda as teremos em programações reencarnatórias. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Agora vejamos que também vai depender do planeta qual estejamos habitando, da nossa evolução. Porque quando voltamos para o mundo espiritual, voltamos nós, espíritos eternos, junto com o nosso perispírito, por não estarmos ainda depurados suficientemente sem esse corpo semimaterial, que é o perispírito, que liga o espírito a um novo corpo material. Existem 3 ordens principais que nós encontramos também em livros espíritos, que é a primeira ordem, os espíritos puros, que cada um de nós, sem exceção, chegaremos, todos os seres criados por Deus, desde a vida do princípio inteligente até o reino nominal, todos chegaremos em menor, mediano ou maior tempo. A segunda ordem dos bons espíritos, que é o que nós que estamos pleiteando de sermos e fazer com que os outros que estejam ao nosso redor também o sejam. E a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que é aqueles que tentam conturbar o planeta Terra, aproveitar-se desses momentos catastróficos para piorar e não tentar melhorar. Mas existe a balança, existe o equilíbrio dos espíritos de luz para que o campo de ação deles sejam sempre limitados e eles não empreendam o caos em todo o nosso planeta Terra. Então é importante que tenhamos essa visão dessas 3 ordens de espíritos que existem em todas as épocas da humanidade. E a evolução dos mundos e dos espíritos. Fizemos aqui um mapa mental para que tenhamos uma noção dentro de um resumo, por exemplo, dos espíritos puros, como nós citamos, que é a primeira ordem. Ali enquadram-se os espíritos superiores, os espíritos prudentes, como também os espíritos sábios. Já na segunda ordem, que são os espíritos bons, que nós vimos no slide anterior, temos ali os espíritos benévolos, que fazem com que possam, não são superiores ainda, mas que possam se sobressair no campo moral, ter mais atitudes assertivas do que errôneas. Então isso faz com que, como dissemos, nós sejamos esses meninos dessa segunda ordem. Queremos e já estar empreendendo a nossa vida nessa segunda ordem. E os da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, são os espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, que acham que sabem muito, mas em vista do universo não sabem nada, como também nós ainda não sabemos. Espíritos levianos que tentam conturbar o ambiente individual dentro de nossas casas, no ambiente de trabalho, ou nas ruas, ou em qualquer situação que nosso campo vibratório possa dar campo de ação a cada um deles. Então eles sempre estão atentos a essas situações. E também os espíritos impuros, que são aqueles que estão ainda mais arraigados no mal e que terão um tempo maior de despertar, de acordar. Mas que cabe a cada um de nós, se oportunidade tivermos para o auxiliar, que os auxiliemos, porque um dia também nós passamos por esses degraus anteriores. Ainda que nós saibamos que isso foi há milênios atrás, mas e a lei da caridade, da fraternidade, de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo? É essa o convite, a observação, a proposta da nossa querida doutrina dos Espíritos. E os mundos celestes ou divinos, que habitam os da primeira ordem, sim, são os mundos que nós também um dia habitaremos, que não mais precisaremos reencarnar, e melhor de tudo, não mais teremos perispírito. Os nossos espíritos serão, a convite de Deus da fonte criadora, co-criadores. Cuidaremos de planetas, de sistemas solares, de galáxias. Como dizem os irmãos espirituais, Cristo já está muito evoluído e não mais cuida do nosso apenas sistema solar, mas da nossa galáxia, fazendo com que imaginemos que um dia nós seremos como Cristo. Ele disse: vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então nós chegaremos a esse estágio com o nosso esforço no dia a dia, nas mínimas situações. Já os mundos felizes estão os que estão na segunda ordem, os espíritos que nós queremos atingir essa segunda ordem, estamos trabalhando para isso. E já os da terceira ordem são os mundos regeneradores, que é um estágio evolutivo ao qual a Terra passará, próximo estágio. Também os mundos de expiações e provas, que é o que nós passamos durante séculos anteriores. Estamos tentando finalizar esse estágio. E ainda os mundos primitivos, que também o princípio inteligente precisa passar, seja nos reinos anteriores, desde o mineral, vegetal, animal, ou até mesmo no reino hominal. Mas esses mundos existem e eles são também escolas, laboratórios para esses seres reencarnantes que estão em seus primeiros degraus no reino hominal. Então,
Então, é o princípio inteligente que vai se individualizando, ou seja, o princípio inteligente, como dissemos, desde o reino ali mineral até o reino nominal ao qual nós estamos. Reino animal, reino vegetal, reino mineral, princípio inteligente criado simples e ignorante. Todos nós o fomos. Ninguém é criado por Deus já em espírito no reino nominal. Muito pelo contrário. Como diz aqui no slide que nós encontramos na codificação kardeciana, simples e ignorantes, sem privilégio a qualquer um desses seres. Na pergunta 226, o irmão Allan Kardec pergunta aos espíritos: pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Os que devem encarnar, sim, mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes, seu estado é definitivo, porque já sabem esse voo por meio do seu vocabulário moral e intelectual. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, como nós vimos no slide anterior, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados ao corpo físico, como nós, ou errantes, isto é, desligados do corpo material e aguardando nova reencarnação para se melhorarem. E espíritos puros, que é da primeira ordem, dos mundos celestes e divinos, ou seja, os perfeitos não precisando mais de uma encarnação em corpos carnais. Na pergunta 227, Kardec questiona os espíritos dizendo: de que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós no mundo material? Uma boa pergunta, vejamos o que os espíritos respondem. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde eles passam. Ouvem os discursos dos homens loucos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Ou seja, a expansão da consciência é nas duas dimensões, tanto a material, que é a terceira dimensão a qual nós estamos, como a quarta dimensão, a espiritual, no estado errante da erraticidade. Então, por isso que é importante que estudemos, ouçamos os que estão um pouco mais avançados que nós, ou muito mais avançados, porque eles só têm coisa boa para nos passar, no campo moral ou intelectual. Mas saibamos, essa é uma construção que cada um de nós e nossa individualidade. Não podemos terceirizar isso. Cabe a nós desenvolvermos, e nós temos essas aptidões mínimas a desenvolvê-las. Ainda sobre espíritos errantes. Kardec, em 1858, em Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, nos lembremos também que de 1858 a 1869 existiram 12 edições das revistas espíritas, onde Kardec entrevistava inúmeros das reuniões parisienses espíritas, mediúnicos dos espíritos, trazendo inúmeras informações complementares ao Pentateuco kardeciano, que foram as 5 obras basilares. Em obras póstumas, após a sua desencarnação em 1890, também ali os médios que deram continuidade trouxeram ali publicações que Kardec não havia conseguido publicar, mas que eles trouxeram ali ao labor do mundo material, que mais aprendizado nós tivemos nesse campo dessa expansão consciencial e espiritual. Mas nessa Instruções Práticas em 1858, Kardec diz sobre esse tema: os espíritos são errantes no intervalo de suas diferentes encarnações. A encarnação pode ocorrer na Terra ou em outro mundo, sim, tudo vai depender do nosso estágio evolutivo. Já no curso básico de Espiritismo, em seu primeiro ano, da FESP, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela traz o seguinte entendimento: necessário se faz a distinção dos vocábulos erraticidade e mundo espírita. O primeiro, ou seja, a erraticidade, implica a condição de um estado subjetivo pertinente aos espíritos de segunda e terceiras ordens, porque o de primeira ordem são os espíritos puros, benévolos, que não mais precisam reencarnar. Já o segundo, que é justamente o mundo espírita, equivale ao local em que preexistem e sobrevivem todos os espíritos. Os de primeira ordem, denominados puros, e que não se encontram na erraticidade, não mais precisam dessa situação, não tem mais a necessidade de reencarnarem, e assim continuam a vida no mundo espiritual, sendo co-criadores, procurando expandir ainda mais o campo de ação, porque labutaram para isso, como Cristo labutou, como Maria Santíssima continua labutando, Maria de Nazaré, e tantos outros mais, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, enfim, irmão Lúcio e tantos outros que nós conhecemos, que não sejam ligados diretamente ao Espiritismo, mas que são, acima de tudo, cristãos. Procuram colocar o que o Cristo vivenciou em seus aproximados 33 anos de vida física, que eles teve uma única reencarnação aqui em nosso planeta Terra. Ainda
nesse impedimento, nesse curso básico, diz: em erraticidade, os espíritos analisam e refletem sobre o seu passado, sempre objetivando o aperfeiçoamento e, ao percorrerem os lugares, observam e escutam com interesse os conselhos dos encarnados mais esclarecidos, mais experientes, que já passaram por que nós estamos passando nesse momento. Dessa forma, as ideias novas surgem em seu íntimo, predispondo-os à aceitação dos desígnios divinos de que nós somos seres que estão procurando evoluir, termos outros desafios, novas experiências, e o aprendizado é eterno. Então, que não nos excluamos de aprendizado, porque quanto mais nós aprendemos, menos dores, menos sofrimentos nós teremos, porque estaremos expandindo a nossa consciência, sendo útil ao meio e os que estão interagindo conosco nesse meio, que é a fisicalidade do planeta Terra, ou mesmo o mundo espiritual, quando estamos nesse intervalo de encarnações na erraticidade, pelo nosso estágio ainda evolutivo. Já no livro dos médiuns, no seu capítulo 23, no tema Obsessão, em item 254, nós temos ao seguinte questionamento do irmão Allan Kardec: não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Boa pergunta. Respondeu os espíritos: sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve deixar de fazer, porque muitas vezes isso constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosamente, religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar o progresso deles. Mas não só com palavras, com nossos atos diários, que nós temos essas condições de empreender. E nós estamos empreendendo em menor medida, no maior grau. E cada vez que nós estamos instruindo aqui no Núcleo Espírita Chico Xavier, mais ferramentas vamos desenvolver nesse benefício. Ainda nesse empreendimento do livro dos médiuns. Pergunta Kardec: como pode o homem ter a esse respeito mais influência do que a tem os próprios espíritos? Responde os espíritos: os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, ou seja, sua afinidade de ações e pensamentos, do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Ou seja, aqueles que estão procurando se melhorar, empreendendo a reforma íntima. Nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que se os moralize, a princípio não os escutam e até se riem dele. Depois, se aquele os sabe empreender, acabam por se deixarem trocar. Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar e isto os apavora. Porque convida a esses irmãos que estão em desequilíbrio a reformarem-se, a reforma íntima. É a mudança individual não terceirizada. Não podemos terceirizar o que é responsabilidade nossa na dimensão material e espiritual. Por isso que eles procuram se afastar. Afastamento esse que nós encontramos, principalmente nos trabalhos mediúnicos. Ninguém consegue convencer o irmão espiritual, principalmente no trabalho de desobsessão, em uma única sessão, não. Porque ele já está passando há milênios, há séculos, a determinadas situações vinculadas. E é um trabalho fraterno, caridoso, que nós precisamos construir a cada atendimento, ao qual eles são aqui trazidos coercitivamente ou a posteriori, quando eles já tiverem condições de verem de livre e expandirem à vontade. Mas é esse trabalho fraterno, é um dos trabalhos que mais acolhem os trabalhadores dos centros espíritas. É esse trabalho de esclarecimento de irmãos espirituais, de desobsessão, que fazem com que eles tenham essa oportunidade de transformação, ainda que demore um pouquinho mais. Portanto, consigo as paixões que lhes são inerentes e através do desejo e da vontade de melhorar-se. E a verdade surge lenta e gradual, indicando-lhes o caminho a seguir, impulsionando-os a uma nova existência no mundo material, a sua próxima reencarnação. Muitos se sentem felizes, outros se sentem infelizes, entreveem o que lhes falta para atingirem na felicidade os mundos ditosos felizes da primeira ordem a qual nós estudamos. Algumas vezes não lhes é permitido ainda reencarnar, constituindo assim dia precisado para a melhor valorização das oportunidades concedidas pelo Pai Criador, por Deus. Novamente voltando aqui à Federação Espírita em seu curso, a qual ali é aplicado em seus diversos níveis. Ainda com os conceitos desse curso básico da Federação, isso nos esclarece a contento sobre a continuidade da nossa individualidade como ser inteligente após a morte, com as qualidades e as imperfeições que nos acompanham durante a nossa trajetória evolutiva até chegarmos à condição de espíritos puros, por meio daqueles 3 graus que cabe a cada um de nós desenvolver. Já na pergunta 872 do Livro dos Espíritos, que está
relacionado ao nosso tema da manhã de hoje, né? Espíritos errantes e erraticidade, temos o comentário dos Espíritos da seguinte forma: façamos, pois, todos os esforços para não regressar a este mundo após essa passagem e para merecermos repousar em um mundo melhor, num desses mundos privilegiados onde o bem reina inteiramente e onde nos vingaremos dessa nossa permanência neste planeta, onde um tempo de exílio, ou seja, um tempo de aprendizado, uma faculdade importante, esse laboratório que cada um de nós, desde o princípio inteligente criado pela fonte criadora Deus, lá no reino mineral, para que quando ele chegasse no reino mineral, ele pudesse trabalhar esses conceitos, o desenvolvimento intelectual como moral, e assim almejar habitar esses mundos da primeira ordem, essa escala evolutiva que todos nós passaremos e demorará menormente ou maior grau, a depender dos nossos esforços. Que essa seja a proposta da manhã de hoje, queridos irmãos e irmãs, que tudo depende de nós. Podemos acelerar esse processo ou fazer com que ele se demore, mas se ele se demorar, mais desafios nós teremos no campo moral, no campo material, no campo espiritual, e nós não queremos isso para nenhum de nós e para os nossos, que são os nossos parentes, os nossos afetos, e também os que nós chamamos de desafetos, porque esse é o trabalho que os Espíritos fazem e nos dão exemplo de fazermos por meio de nossos atos no mundo aí exterior, da porta para fora das casas espíritas. E assim que fica esse convite, né, da manhã de hoje, para que tenhamos essa necessidade de saber que somos seres eternos, estamos em estado de vigília reencarnados na terceira dimensão. Passaremos para o mundo espiritual, onde ficaremos nesse intervalo chamado erraticidade, que é onde esses espíritos errantes, tema da manhã de hoje, passarão em menor tempo ou maior tempo, mas que esse mundo espiritual, essa erraticidade, faça com que nós possamos ser úteis lá também, evoluir lá também, a asa do intelecto, como também a asa do moral. E esse é esse desafio que fará com que nós possamos também darmos exemplos a todos os que estejam ao nosso redor. E essas pessoas, esses seres queridos que estão ao nosso redor, nos ajudarão a fazer com que nós também tenhamos a conscientização de que, ao colocarmos a cabeça no travesseiro, pensemos, como Santo Agostinho convida-nos em O Livro dos Espíritos: o que eu fiz de bom durante todo esse dia? O que eu fiz de mal? Ou o que eu deixei de fazer de bom? Que é algo que nós precisamos nos melhorar. E dentro dessa melhora, nós transformaremos o meio e sim, adentraremos no mundo de regeneração que Emmanuel convida a cada um de nós a adentrarmos por meio de nossos esforços e assim um dia nos livrarmos, como a pergunta de 872 nos contou, como um tempo de exílio que nós passamos em um mundo de provas e expiações e que nós não queremos voltar para ele na condições de aprendiz. Podemos sim voltar na condição ali de seres que possam ajudar outros que estão evoluindo. Mas aí já é uma proposta maior, que é algo que faz com que nós tenhamos essa oportunidade de sermos esses artífices de um dia estarmos como co-criadores em mundos superiores, mundos ditosos da primeira ordem, a qual nós estudamos em O Livro dos Espíritos. Agradeceremos a presença de cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, que possamos continuar em vibração, que possamos continuar também com os pensamentos positivos do que nós viemos buscar a essa casa, os tratamentos sejam morais, materiais, enfim, para nós e nossos semelhantes, para os nossos parentes, vizinhos, enfim, todos que precisam desses atendimentos, e que nós ainda, se não enxergarmos essas benesses que os mundos espirituais eles empreendem a cada um de nós, que ainda que não seja de sua integralidade, o que nós estejamos recebendo nesse momento já seja útil para que nós nos transformemos e sejamos essas pessoas a qual o mundo precisa refletir-se, porque será o nosso exemplo muito mais prático do que teórico que fará com que nós transformemos o meio. E assim que Deus, Jesus, Maria Santíssima esteja na vida de cada um de nós todos os dias de nossa existência carnal e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus.